jejum é fundamental para a nossa vida. Nosso cérebro, nosso corpo foram esculpidos com momentos de jejum ao longo de milhares de anos. E faz muito pouco tempo que a gente foi forçado a parar de deixar o jejum fazer parte da nossa vida. E teve um custo muito alto. Então, o que a gente está fazendo agora, os médicos que estão se atualizando, é tentando mudar essa mentalidade que considera o jejum como algo perigoso, ameaçador, exótico no sentido ruim, para um tratamento sério que pode realmente recobrar a saúde das pessoas que já perderam e atrasar o envelhecimento. Então, não é à toa que na comunidade médica, na comunidade científica, o jejum tem recebido bastante holofotes, né? É uma prática que é acessível a todo mundo, que no passado fazia parte das nossas vidas e não era nada demais, e de repente a gente incluiu alimentos aí o tempo inteiro. A gente ganhou uma mentalidade de medo de ficar sem se alimentar, de pular refeições. E, de repente, o cérebro humano ficou totalmente dependente de comida, né? A gente pensa hoje em dia num celular. Eu sempre uso essa analogia porque todo mundo entende. Um celular que precisa de carregador a cada 3 horas, a gente no dia seguinte quer ir para a loja comprar outro, né? Não serve para nada um celular que precisa ficar o tempo inteiro na tomada. De repente, os celulares duram mais tempo, a bateria deles, do que a de nós, seres humanos, que não somos mais capazes de ficar 3 horas sem comer. Então, realmente, o jejum é uma prática para recobrar mesmo essa atrofia do nosso metabolismo em resistir períodos um pouquinho mais longos do que 3 horas sem se alimentar. Na verdade, o jejum é usado até como cura, né? Porque outro dia entrevistei um médico cuja mulher estava com câncer e ela também é médica e ela fez uma opção de ficar de jejum não sei quantos dias. Agora eu não vou lembrar quantos dias, mas foram vários dias. Começou todo o tratamento, ela baseou o tratamento dela nessa prática, vamos chamar assim. E está muito na moda o jejum, né? Só se fala em jejum intermitente e tal. E eu confesso que eu devo sair muito mal do jejum, porque eu não emagreci nada fazendo jejum. Não é nenhum sacrifício para mim. Porque eu sou mineira, eu gosto de café da manhã direito. Café com pão, com queijo, Minas e tal. Como todos os médicos me proíbem isso, aí eu desisti de tomar café da manhã. Eliminei. Eu não quero um monte de ovo com um monte de bacon. Eu sei que está todo mundo fazendo isso, mas eu não estou afim, não gosto disso. Então, eu eliminei o café da manhã. E com isso eu ganhei algumas horas, né? Porque eu como à noite, e depois fico, durmo e acordo e tal. Eu devo sair mal desse jejum. Então, deve ter uma maneira de sair do jejum que favorece o emagrecimento. Quando é que o jejum emagrece? Então, ele precisa realmente ser combinado com uma estratégia inteligente na janela. Então, existem vários tipos de jejum e existem várias maneiras da gente jejuar mais com uma dose maior ou menor. Então, a gente tem que enxergar mesmo o jejum como se fosse uma medicação. Então, se você combina a medicação do jejum, uma dose baixa de jejum, com muitos carboidratos refinados na dieta, então muito açúcar, muito pão, muita goiabada, muita rapadura. Meu pai é mineiro, então eu também adoro comida mineira. Então, assim, se a gente combinar com muitas calorias na janela, realmente o jejum pode ser que não seja eficaz, dependendo da frequência e da dose que você estiver usando. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui, porque eu fui para o Canadá, eu fui estudar. Quando eu comecei a estudar jejum, realmente eu, como todo médico convencional, eu achava que jejum era perigoso e que era um absurdo. Tenho de formação anestesia, né? Eu sou anestesista, então eu sempre me preocupei com o jejum como algo seguro, que os pacientes precisavam ter, mas eu realmente não sabia que poderiam ter tantos outros benefícios de saúde. E aí eu fui para Toronto com o Dr. Jason Fung. Ele é reconhecido mundialmente como um médico que usa o jejum como se fosse uma medicação. A gente fala exatamente de jejum terapêutico. E aí lá que eu realmente fui perceber, foi o meu primeiro contato prático de usar o jejum como medicamento. E lá ele tinha vários pacientes que precisavam emagrecer muitos quilos.
E lá tem pacientes que também não querem tirar o pão francês e abrir mão do que gostam de comer. Só que para esses pacientes, realmente, pular só o café da manhã acaba que não faz milagre, né? Então, lá que eu comecei a aprender que existem jejuns mais longos e que realmente ficam mais fáceis se a gente abre mão do pão. Mas eles não são impossíveis de ser feitos sem. Lá tinha bastante pacientes. Então, a gente poderia falar que há vários tipos de jejum? Tem vários tipos. Então, você podia explicar vários tipos de jejum. Posso explicar. Pode? Então, o jejum intermitente, a gente chama que é um termo guarda-chuva. Ele engloba vários tipos diferentes de jejum que a gente pode usar. Só uma pergunta que eu vou interromper. Tá dando para me ver direitinho? Porque eu tô com um selo na minha frente que eu não tô conseguindo me enxergar. Meu rosto tá focado na tela? O seu rosto tá na tela, mas você tá baixinha. Tem um espaço grande assim entre a sua cabeça e o cabelo. Aí você ficou melhor. Aí você fica melhor assim, mais alta. Vou ficar olhando para baixo, desviando desse aviso. Aí eu posso até consertar aqui para eu também ficar em tela. Pronto. Então, pronto. Acho que assim ficou melhor. Então, agora a gente volta ao termo. Você quer voltar no Canadá para explicar melhor a sua experiência no Canadá? Sim. No Canadá, eu fui como anestesista. Eu ainda trabalhava como anestesista, mas eu já tinha começado a estudar profundamente o jejum, só que como toda médica desconfiada que sou, cética, fui até lá e falei, eu preciso ver com meus próprios olhos que isso é real. E aí, lá, o que era legal da prática dele lá? Toronto é uma cidade que tem muitos tipos de nacionalidades, né? Tem pacientes do mundo todo. E como ele atendia pacientes do mundo todo de culturas diferentes, ele usava o jejum, que era muito mais fácil do que ficar ensinando a dieta cetogênica, que é algo complexo. No começo ele começou com a cetogênica, porque realmente funciona, né? A gente tem inúmeros estudos mostrando. Mas ela é uma dieta difícil para começar. Jejum não, você consegue orientar o paciente a falar, olha, você não vai tomar café da manhã, nenhum dia da semana, que nem a Leida resolveu fazer. Eu concordo, viu, Leida? Quando a gente gosta de pão, é muito mais fácil pular o café da manhã, porque a gente não tá com... Você ficar... sabe, sofrendo por causa do pão. Assim acabou essa história do pão na minha vida. Pronto. Então aí, o que eu percebi? Ele orientava assim, ó, você tá disposto a comer uma vez por dia só, 2 vezes por semana? Tá disposto a comer 2 vezes por dia no resto da semana? Tô. Então, é uma questão assim, eu gosto de brincar que vida de adulto não é fácil, né? Não tem milagre. Então, assim, você não quer abrir mão do pãozinho uma vez ou outra da semana, você vai ter que usar o jejum com uma dose maior para ter esse efeito. E lá eu aprendi a modular mesmo, sabe? O diálogo que ele tinha com os pacientes, o que os pacientes estavam dispostos, o tipo de dificuldade. Então, como tem várias maneiras de usar o jejum, tem vários jeitos que funcionam. Então, não é uma coisa só. Por que eu vou falar do termo guarda-chuva? Porque ele engloba um monte de tipos de jejum embaixo dele. Né? Então, a gente tem os jejuns mais curtos, que a gente chama de janela restrita de alimentação. O que significa isso? A gente comprime o período que você pode se alimentar em menos horas. Então, por exemplo, a Leda, que está pulando café da manhã aí, se ela começa a se alimentar meio-dia e ela termina de jantar às 8 horas da noite, ela ficou do meio-dia, 12 horas, até as 20 horas, na janela alimentada. O resto todo desse jejum ficou 16 horas de jejum. Então, em 8 horas, a Leda comprimiu o período que ela come. Isso a gente chama de janela restrita de alimentação. Por quê? Porque antes a Leda comia café da manhã às 7 da manhã e terminava de jantar às 8 da noite. Isso dava uma janela maior para ela comer várias coisas a mais por dia. O pão com requeijão, um monte de coisa a mais. Então, restringindo a janela, a gente diminui não só a oportunidade do paciente comer, como repetir esse processo todo dia durante pelo menos um mês, já diminui bastante o apetite dos pacientes. É isso que a gente tem visto nos estudos. Então, por que a janela restrita de alimentação é interessante? Porque fazer uma vez, pular um café da manhã, pular 2, pode não fazer muita diferença e, na verdade, vai te dar mau humor e irritabilidade. Você vai querer matar a médica que te prescreveu esse jejum maluco. Mas, depois que a gente pratica com uma certa consistência, a gente começa a ver esses efeitos no apetite. Então, o que os estudos mostram sobre esse tipo específico de jejum? Ele reduz, em média, 300 calorias que o paciente come a menos.
não só por diminuir a oportunidade, mas realmente muitos pacientes relatam diminuição do apetite. Isso é muito bom, né? A gente Faz pensa, poxa, sentido. quando a gente toma várias medicações inibidoras de apetite, ela sempre tem algum efeito colateral desagradável. O efeito colateral do jejum é muito leve e a gente pode diminuir esses efeitos, inclusive com um dos seus suplementos que eu vi hoje, que inclusive é uma marca ótima, né, do seu Sesteto. Ah, sim. Tá lá, né? Aquele suplemento especificamente eu até recomendo lá no meu curso. Qual suplemento? O magnésio. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu Sesteto de suplementos, os queridinhos da Leda, já tem um link especial. Então você compra direto, numa tacada só, o Sesteto. Ah, sim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha. Mas dormir bem é o melhor negócio, pode acreditar em mim. Vale conferir com certeza. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!